Senti que os céus estão abertos, ouvi a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois minha força está em Deus. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz na oração, encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Olá, queridos. Acompanhe a leitura que será feita em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 16. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas.
O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas, e assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Nós queremos trazer uma reflexão para você neste momento sobre a palavra do Senhor. É sempre uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio em compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. É com muito carinho que eu estou aqui para conversarmos um pouco sobre as Escrituras, para que possamos ouvir a voz de Deus, sentir a presença do Senhor, não é? E juntos ouvirmos aquilo que Deus tem para falar conosco. Por isso eu peço que você abra o seu coração, abra a sua mente e observe comigo as Escrituras e possamos refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Quero ler um texto, o texto de Marcos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Marcos 16, versículo 15 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Versículo 19. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, proclamada, que o Senhor possa falar conosco neste momento. Que aqueles que estiverem assistindo, aqueles que estiverem ouvindo, possam ser tocados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos falar neste momento, nesta mensagem, um pouco sobre o nosso propósito de existir neste mundo.
essa missão de ser uma pessoa aqui na Terra com várias tarefas a fazer, não é? Nós temos que cuidar da nossa família, dos nossos familiares, temos que trabalhar para conseguir o nosso dinheiro para alimentar, para se vestir, para querer algo mais prazeroso em relação a lazeres. Nós queremos também olhar para os nossos estudos e ver que precisamos estudar, ler, né, conquistar através da nossa inteligência cognitiva. Mas tudo isso percebemos que são coisas passageiras. De alguma forma ou de outra, nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando mais adultos, e o tempo vai passando, de repente chega a velhice, e esse tempo acaba aqui nessa terra, neste mundo. E isso faz com que a gente tenha uma reflexão. Será que o mundo é só isso que nós vivemos? Será que nosso propósito é simplesmente nascer e aí estudar, arrumar um emprego, sair de casa de manhã, voltar à noite, jantar e dormir para outro dia repetir o mesmo movimento? Ou será que nós temos um propósito além disso, não é? Nós temos um propósito além disso. Eu lembro de uma historinha, de uma ilustração, onde tinha um lindo jardim, um lindo lugar onde tinha muitas árvores. Tinha lá mangueira, a jabuticabeira, a pereira, tinha a parreira, não é? Onde dá a uva, tinha as árvores com flores, aquelas flores lindas, bonitas. Mas tinha uma árvore no meio desse jardim que estava triste. Estava triste, ela não conseguia se contentar, não conseguia estar feliz, porque ela não descobriu o seu propósito. Ela olhava para a macieira e via a árvore macieira dando lindas maçãs, onde as pessoas pegavam e comiam as maçãs. A jabuticabeira dava jabuticaba e as pessoas comiam jabuticaba e elogiavam a jabuticabeira. As flores, não é? Aquelas árvores, aquelas árvores onde davam flores eram elogiadas porque as pessoas olhavam para as flores e elogiavam de tão bela que eram as flores. Mas aquela árvore não dava fruta nenhuma. Aquela árvore não dava nenhum tipo de flor. E ela começou a se entristecer e começou a compartilhar isso com as outras árvores. Até que a macieira disse para ela: olha, faz o seguinte, começa a dar macieira, a macieira é tão bom, você vai gostar de dar maçã, a maçã é gostosa, as pessoas gostam. Aí a pereira falou: não, o bom mesmo é da pera, não, resolva da pera, o seu propósito é da pera. Aí a jabuticabeira disse: não, a jabuticaba que é boa, olha só, eu fico feliz na jabuticaba. E as árvores, né, que dão flores dizendo: não, as flores, as pessoas gostam de flores. O fato é que aquela árvore, ela não conseguiu o seu propósito. Ela não dava maçã, ela não dava pera, nem jabuticaba, nem flores. E ela não estava entendendo o seu propósito, porque ela não dava nenhum tipo de fruta. Até que uma coruja sentou na árvore e disse: por que você está triste? E ela explicou a situação, porque ela não sabia o propósito dela naquele jardim, não dava fruta, não dava flores. E a coruja disse: preste atenção naquilo que você é. Você precisa entender o seu Criador, aquela pessoa que te criou. A partir do momento que você entender quem você é diante do seu Criador, você vai entender o seu propósito. E ela começou então a refletir sobre isso e começou a observar tudo que estava acontecendo à sua volta. E aí apareceu um pássaro e disse: oi, dona árvore, eu quero fazer meu ninho aqui, criar meus filhos aqui nessa árvore, posso?
Ela pode. Olha, ela começou a perceber. Aí chegou, não é, a própria coruja com a sua família e disse, olha, eu quero viver aqui nessa árvore com a minha família, posso? Pode, pode. Até que abriu os olhos quando um homem chegou e disse, nossa, eu estou muito cansado, ainda bem que tem essa árvore, esse carvalho, porque aqui eu consigo descansar. E a árvore olhou todo feliz porque um homem estava debaixo de sua sombra, descansando. E ela percebeu que o seu Criador não a criou para frutas, não a criou para dar flores, mas para ser um lugar de repouso, onde os pássaros se aproximam e criam os seus filhotes, onde a coruja decide viver ali com a sua família, onde o homem, cansado do seu trabalho, se achega, se aproxima para usar de sua sombra para um bom descanso. Então a dona Árvore, no meio do jardim, se alegrou e disse, eu sei o meu propósito. Eu não posso dar frutas, eu não posso florescer flores, mas eu posso trazer descanso. Eu posso trazer descanso. Esse texto que nós lemos, Jesus, ele deixa um mandamento para nós. Ele deixa uma missão diante da igreja, diante da sua família, diante da sua vida. E por isso eu quero trabalhar de forma bem objetiva, bem prática, 3 orientações diante desse texto, para mim e para você. 3 orientações do próprio Jesus em relação à sua missão, ao seu propósito. Por isso, olhe comigo o versículo 15, o versículo 16. A primeira orientação é que Deus estabelece uma ordem. Ele diz, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Essa forma de Jesus falar entre aquilo que é opção e aquilo que é mandamento, aqui está muito bem claro que é uma imposição, é uma ordem, é um mandamento de Jesus. Vão ao mundo inteiro, vão para todos os lugares e anunciem o evangelho, anunciem as boas novas a todos. Deus aqui, então, nos dá uma orientação olhando para aquilo que nós somos, nosso propósito. Primeiro é entender o mandamento do próprio Deus, entender o propósito e a missão do próprio Jesus para conosco. Ele estabelece na sua vida e na minha vida uma ordem, que é levar o evangelho aonde nós estivermos. E é interessante porque esse anunciem vem da palavra grega lá, né, o querigma, mas mais exatamente a raiz querigma, voltado para uma outra palavrinha que é o querichat, que é pregar a sua fé com fervor. Não é simplesmente anunciar, não é simplesmente se der. Não, é uma ordem, mas é uma ordem de ir e pregar a sua fé com fervor, com fervor. É olhar para as pessoas que estão à nossa volta, entender que eu tenho uma missão para essa pessoa. Eu tenho uma ordem estabelecida por Deus para aquilo que eu preciso fazer com aqueles que não conhecem a Jesus. Nós não estamos brincando de ser pessoas que trabalham e voltam para casa e brincando de ser pai, de ser mãe, de ser, não é, uma grande família. Nós queremos, acima de tudo, anunciar o evangelho para aqueles que estão dentro de casa, para aqueles que estão dentro do trabalho, para aqueles que estão na sua círculo de amizade, nas nossas vizinhanças. Esta é a nossa missão. Segunda orientação, além de Deus estabelecer uma ordem, Deus também estabelece um compromisso. Olha que interessante o versículo 17 e o versículo 18, que diz assim, os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Claro que essa analogia de pegar na serpente, de beber veneno, de colocar a mão no enfermo, isso representa um compromisso, representa uma caminhada próxima do próprio Jesus conosco nesse meio tão cruel que nós vivemos. Aqui, quando ele fala que estabelece um compromisso com todas essas questões, ele nos orienta a, pelo menos, entender 3 princípios que ele quer fazer, ou falar para nós, ou agir conosco, com aqueles que creem em Jesus. Primeiro ele está dizendo, olha, eu estabeleço um compromisso porque eu darei amparo, o próprio Deus dando amparo. Lembra quando ele fala, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso não acontecerá nada. Aqui ele não está dizendo para você pegar na serpente ou de beber algo, mas ele está dizendo, olha, quando o perigo vier, eu estarei com vocês, amparando, cuidando, junto. Lembrando que na época aqueles que pregavam eram perseguidos, então ele traz esse amparo, por isso que ele pega essa relação do veneno, da serpente, da perseguição, do perigo, e ele diz, eu estarei com vocês, amparando. Dentro desse ponto, de estabelecer compromisso, além de amparo, ele traz uma identidade. Quando ele fala assim, falarão em línguas. A ideia não é que você precisa ir aí ficar treinando para falar em línguas estranhas. Não, a fala em línguas estranhas, a fala em línguas dos anjos, como diz em Corinto, é uma identidade. É uma identidade. Aquele que crê em Jesus terá uma identidade, ou seja falando em língua, seja no seu testemunho, seja na sua vida cotidiana, mas aquele que prega Jesus, aquele que anuncia, aquele que é o querigma, que pronuncia a sua fé com fervor, esse terá uma identidade, uma língua, uma palavra, um vocabulário voltado para o Senhor. E também, além de amparo, identidade, dentro desse compromisso de Deus conosco, ele nos trará força. Em meu nome expulsarão demônios. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quanto privilégio entender que aqueles que olham para esse texto e cumprem a ordem, esses também terão a oportunidade de ter o próprio compromisso de Deus. Deus estabelece uma ordem e Deus estabelece um compromisso, trazendo amparo, identidade e força. E para terminar, Deus também estabelece uma dinâmica de vida. Olhando para o versículo 19, versículo 20, essa dinâmica de vida é bem clara para nós. Quando ele diz, olha, quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para os céus e sentou-se à direita do Pai, de Deus. Versículo 20, os discípulos foram a toda parte, anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Eles entenderam a ordem, eles entenderam o compromisso e fizeram disso um estilo de vida. Deus estabelece a sua vida como um estilo de pregar o evangelho, de ir a toda parte. Por isso, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos homens de Deus que entenderam essa dinâmica de vida, de anunciar as boas novas. Quando Jesus chama Mateus, Mateus se levanta sem pensar na sua carteira trabalhista, na sua função, na sua profissão, no seu salário, e fala assim, é isso que eu quero, é meu estilo de vida, e levantou e foi. Quando ele chama todos os discípulos, quando ele chama aqueles que estão mais próximos, eles não são discípulos, Marta e Maria, eles tornaram isso como um estilo de vida. No Antigo Testamento, quando Deus fala para Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e vai para um lugar onde te mostrarei. Quando ele fala para Davi, Davi, sai do pasto. Davi, você vai ser um rei agora. Sai aí de cuidar das ovelhas, porque você agora será o rei de Israel.
quando ele era para Paulo, no caminho a Damasco, onde Paulo tinha um passado cruel perante a perseguição dos cristãos, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora você vai pregar o evangelho para os gentios. Quanto privilégio olhar para nós, o João, a Maria, o seu Antônio, a dona Antônia, seja quem for o nome, e aí você pode colocar o seu nome e dizer assim: olha, eu, Diego, tenho o privilégio de entender que Deus estabelece uma ordem, um compromisso e uma dinâmica de vida. Mas para ter uma dinâmica de vida, é preciso entender o seu chamado, a sua missão. Você quer alcançar pessoas para Cristo? Você quer obedecer os mandamentos de Jesus? Você quer mudar a vida de pessoas sendo instrumento nas mãos de Jesus? Você quer ver pessoas que vivem doentes, frias, aborrecidas, tendo uma vida nova, vivendo uma nova vida de alegria, de salvação? Tem uma música bem antiga que, na realidade, é uma música muito bonita, né? Ela é antiga, mas muito tocada na atualidade, que diz assim: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Que você possa refletir sobre essa mensagem na sua vida. Deus está te chamando, através desse texto, a entender que Ele quer e está estabelecendo uma ordem, um compromisso e uma dinâmica de vida, um estilo de vida, de anunciar o Evangelho para todos que estão à sua volta. Pensando no micro, sua casa, sua vizinhança, seu trabalho, sua cidade, seu estado, seu país ou mundo. Do micro para o macro. Comece com as pessoas que estão à sua volta. Deus, obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Queremos te agradecer, porque o Senhor é fiel e justo. O Senhor, ó Pai, perdoa os nossos pecados. O Senhor nos cativa, o Senhor nos desafia. Por isso, eu quero orar, Senhor, pelos meus irmãos e as minhas irmãs, para que o Senhor possa mostrar o teu amor, a tua graça, o teu chamado sobre cada um deles. Nos ajude, ó Pai, a ter uma vida de agrado, uma vida de ser servo diante do Senhor. Queremos, ó Pai, servir, porque sabemos que o Senhor não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. E como os discípulos de Jesus, nos ajude a ser pessoas que servem, evangelizando, proclamando, amando e caminhando, ó Pai, como o Senhor caminha conosco. Obrigado pelo teu amparo, pela tua identidade, e obrigado pela tua força em nossa vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, oh, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Ó Deus e Pai, te damos graças, Pai querido, Pai bendito, pela bênção deste momento. Pai, mais um domingo, mais um tempo, ó Deus, de culto a Ti, de comunhão com o Teu povo, Senhor. E queremos, ó Deus, agradecer Teu cuidado e bênção. Obrigado, Senhor, pela bênção de Te cultuar neste dia, Senhor, e de ouvirmos o Senhor pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome pela vida do Teu servo, Senhor, pastor Diego, Pai. Obrigado pela vida dele, da Evelyn, do Tomás, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta família tão querida, ó Deus, e lembrar, ó Deus, do tempo que pudemos também ter comunhão aqui, Senhor, por todo o amor que nos une em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado pela bênção desta palavra, Senhor, nos chamando ao compromisso de compartilhar Cristo e, ó Pai, de viver nesta dimensão, ó Pai, da obediência, do compromisso com o Senhor, de estarmos sempre atentos, ó Deus, ao que realmente importa, que é compartilhar a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Continue a nos instruir, a nos desafiar para, ó Deus, levar a palavra do Senhor, a começar, ó Deus, dos nossos ambientes, dos nossos lares, onde estamos, Senhor, vizinhos, e oramos, ó Deus, também para que sejamos igreja, Senhor, comprometida com a proclamação, Pai, do Teu Evangelho, ó Deus, crendo que ela é a mensagem, ó Deus, que realmente transforma vidas. Jesus, ó Pai, em cada vida, em cada coração. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue a abençoar o Teu povo, a cuidar, manifesta a Tua graça, Senhor, sobre aqueles, ó Deus, que carecem nesse momento, enfermos, intervenha, Senhor, e cura, visita cada lar. Nós te pedimos, este irmão, esta irmã, Senhor, ó Deus, nessa situação, às vezes parece, ó Deus, impossível, temos os impossíveis, e oramos para que o Senhor possa agir, possa tocar e abençoar e curar, ó Deus, em nome de Jesus. Visita e toca, Senhor. Abençoa-nos nesse tempo, Senhor, também, ó Deus, nas condições em que estamos. Sejamos, ó Deus, alvos sempre da Tua bênção, da Tua graça. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa as famílias, todos os que estão conectados, ó Pai, conosco, neste momento de culto, sejam alvos da Tua bênção. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, queremos te agradecer por esta bênção, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.
recebei a bênção, a graça maravilhosa, a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o amor de um Pai cuidadoso, um Deus bom, e as consolações ternas e bondosas do Deus Espírito Santo sejam com vocês, queridos e queridas, e com vocês permaneçam hoje e para todo o sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos, queridas, nós queremos convidá-los para estar conosco, acompanhando as nossas programações desse dia. Queremos desafiá-los a participar conosco, como igreja, do que nós temos para este domingo. Nós teremos, primeiramente, a escola bíblica dominical. Queremos convidá-los e convidá-las para daqui a pouco, 10h30, se conectarem conosco e participarem comigo, com a professora Joyce, nossa seminarista, de um tempo precioso de encontro. Vamos hoje para o segundo estudo desta série tão especial e tão da hora, como diriam os moços, Por que Sofremos? 5 estudos sobre respostas cristãs para o sofrimento. Hoje, então, nosso segundo encontro, esperamos você às 10h30. E também nós teremos ainda na sequência, logo mais 19 horas, o nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Será o nosso culto como igreja local para dar graças a Deus pelos 118 anos da IPI do Brasil. Nós queremos que você esteja conosco para ouvir uma palavra de Deus. Estará conosco, então, o reverendo Valdir Reis, amigo especial do nosso coração, que pastoreia nos Estados Unidos, e hoje, pelas facilidades que temos, ele vai estar conectado conosco, com a graça de Deus, e vai transmitir a palavra do Senhor. Teremos também a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então, não deixe de conectar conosco, de participar deste momento de culto ao nosso Deus, participando daquilo que nós temos ao longo do domingo. Então, nós temos a bênção de anunciar 10h30 a nossa escola bíblica, e às 19 horas nosso culto de gratidão a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a sua paz. Tenham todos e todas um abençoado domingo. Amém.